E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história de um vilarejo na Áustria chamado Marienthal. Essa história acontece em 1929 e ela tem traços que eu acho que são muito valiosos para reflexão em virtude de tudo que está acontecendo, a respeito de tudo que nós estamos vivendo de forma tão inesperada. Essa história eu vi nesse livraço que eu estou gostando muito, chamado The Job. Está dentro dessa temática que eu estou mergulhando a fundo, que é o futuro das profissões, e a história é a seguinte: esse vilarejo era um pequeno lugar ideal, então era uma comunidade muito unida, e lá foi fundada uma fábrica, uma grande fábrica que produzia confecções. O fundador era o Hermann Todesco, se tornou um dos homens mais ricos da Europa, e ele tinha muito preocupação em estabelecer um estado de vida de alta qualidade nesse vilarejo. Então eles tinham clubes, eles tinham grandes bibliotecas, ele dava todo tipo de benefício que ele podia, se estabeleceu uma cena musical. Basicamente a cidade inteira ganhava muito bem e estava muito bem empregada, então era considerado um vilarejo modelo para a Europa e para o mundo. E aí o que acontece? Com a crise de 29, simplesmente quebram todas as fábricas nos Estados Unidos e na Europa, e a fábrica dele foi uma dessas fábricas que ficou pelo caminho. E aí, em 29, logo depois disso, o desemprego atinge 50% da população do vilarejo e penaliza de forma econômica pesada 75% das famílias. E aí, uma equipe de sociólogos vai até lá para observar como é que essa comunidade ia se comportar. E os achados foram absolutamente surreais, então se torna um dos principais estudos de sociologia do século XX. E o que os pesquisadores encontraram foi o seguinte: primeiro, as pessoas, em vez de se revoltar contra o sistema ou tentar encontrar alguma forma de solução, em vez de buscar união, então em vez de cobrar dos políticos ou estabelecer soluções, elas se tornaram pessoas amargas e começaram a brigar entre si. Então elas começavam a achar que o outro estava levando vantagem em alguma coisa, a pensão do outro era maior do que a dele, e eles começaram a ter uma convulsão social a partir da hora que as pessoas começaram a roubar os animais uma das outras. Então começaram a roubar cachorros, gatos, porcos para se alimentar. Então começou, em vez de ter alguma união para buscar uma solução, as pessoas começaram a brigar entre si, o que piorou enormemente o clima da cidade. E eu acho que, acompanhando os grupos de WhatsApp aí, você sabe exatamente do que eu estou falando. Uma outra coisa interessante é que as pessoas começaram a perder a noção do tempo porque elas não tinham o que fazer. Então, uma das coisas que os sociólogos primeiro observaram foi que, especialmente os homens, deixaram de usar relógios de pulso. Então, quando entrevistados a respeito de que hora do dia que era, as pessoas simplesmente respondiam: qual que é o ponto? E a segunda resposta mais comum era: bom, o meu dia se separa entre a hora que eu acordo, em algum momento tem sol e em algum momento o sol se vai. Então as pessoas perderam completamente o senso de rotina, porque elas sabiam que elas não tinham aonde procurar emprego e a vida afinal tinha se tornado absolutamente amarga. Mas aí uma coisa muito interessante é que os pesquisadores encontraram um comportamento drasticamente diferente em relação às mulheres. As mulheres passaram a dormir menos e a trabalhar mais. Então o que aconteceu? Qual que era a grande diferença? Os homens tinham na cabeça deles que o emprego, a jornada de trabalho, era o que definia formalmente a sua rotina. Então só por causa do emprego formal e da presença na fábrica é que eles tinham um horário estabelecido. Mais do que isso, enquanto eles estavam nas fábricas, eles pegavam uma série de livros na biblioteca. Quando a crise se instalou, o que aconteceu? Eles pararam de ler completamente, porque eles não viam mais propósito nas coisas. As mulheres trabalhavam mais do que nunca. Primeiro, para tentar manter as suas famílias de pé, elas sabiam que tinham que cuidar dos filhos, tinham que conseguir alimento, então a rotina delas, na verdade, ficou mais pesada. E quando entrevistadas, elas falavam o seguinte: bom, eu já não tinha um emprego antes, então a minha batalha sempre foi por cuidar da minha família, por ler, por melhorar como pessoa. E essas pessoas foram classificadas pelos sociólogos como os unbroken, as pessoas que não podem ser quebradas mesmo no meio de uma crise.
Eu acho que isso é uma lição grandíssima para a época que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós não temos um escritório para ir, o home office pode se tornar uma armadilha mental, porque você não tem esse estabelecimento da rotina formal dos horários, você precisa estabelecer as metas, você precisa acordar cedo e precisa achar o que fazer. E muitas pessoas, infelizmente, já estão perdendo seus empregos. Claro que o mais importante é buscar renda, sobrevivência no curto prazo, mas também ocupar sua mente, melhorar. Então, uma das frases também ditas nessa comunidade, ainda em 29, que eles falaram o seguinte, que num primeiro momento eles estavam recebendo seguro da fábrica, estavam recebendo alguma ajuda governamental e alguns achavam que ia ser uma época para sentar e relaxar. E uma pessoa descreveu o seguinte: tempo vago pode ser um trágico presente para muitas pessoas. Então acho que é uma reflexão que, mesmo se o seu dia não está agitado, torne-o agitado. Provoque isso. Seja uma dessas pessoas unbroken, mesmo no meio de uma crise tão inesperada como nós estamos vivendo agora. Muitos classificam que é o desafio de uma geração, uma coisa que acontece a cada 50 anos, mas o principal é ter essa resiliência, uma palavra tão batida, mas é ter essa fome de buscar como usar da melhor maneira possível esse tempo, esse novo comportamento, esse novo jeito para trabalhar. Então essa força é interior, e o que o final do estudo traz é o seguinte, que no final esse significado, essa forma como a pessoa encara é uma coisa absolutamente individual. É impossível imputar isso no outro. Então tem pessoas que, assim como essas mulheres dessa comunidade, em épocas de adversidade, elas encontraram uma maneira de manter essa comunidade unida. Depois eles saíram disso tudo, desse período de muita dificuldade, mas foi graças a essas mulheres que não deixaram a coisa cair nesse momento de adversidade.